Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez, a nossa devocional desta noite. Momento de estarmos com o nosso Deus, de colocarmos diante dele as nossas vidas, de ouvirmos a sua voz. Hoje eu quero meditar com você lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Segundo aos Coríntios 2, versículos de 14 a 17. Diz assim: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que conheceu diversos sofrimentos em diversas oportunidades e de diversas maneiras. Mas nesses versículos aqui que ele escreveu aqui aos Coríntios, nós podemos encontrar 4 marcas de uma vida vitoriosa. Paulo nos ensina como ser vitoriosos, apesar dos sofrimentos, apesar das tribulações. Ele sabia, que ele estava sujeito a grandes angústias e aflições, mas ele suportava tudo por amor a Deus, ao Evangelho, por amor à igreja. E aqui então nós vamos ver a dinâmica que Paulo traz nesses versículos para uma vida autêntica. Primeira coisa, Paulo está nos dizendo nesses versículos que se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos ter um otimismo indestrutível. Paulo começa o versículo 14 dizendo: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo não viveu só de glórias, só de triunfos, mas ele tinha certeza que em Cristo ele estava sendo conduzido sempre em triunfo, mesmo diante das dificuldades. Paulo está louvando a Deus, dizendo graças a Deus, eu dou ao Senhor. Uma marca da nossa vida cristã deve ser a gratidão. Nós devemos ter uma vida cheia de gratidão, mesmo em meio a provações e a dificuldades. Lá em Atos, nós vemos que os primeiros cristãos enfrentaram muitos perigos, muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas pressões, muitas circunstâncias adversas, mas apesar de tudo, eles sempre davam graças a Deus. A Bíblia fala sobre isso, glorificando a Deus todos os dias, no templo. E então nós devemos dar graças a Deus, porque é Deus que trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não existe, irmãos, na nossa vida acaso, coincidência, nem determinismo, porque a Bíblia nos diz que nem um fio da nossa cabeça pode ser trocado sem que Deus então saiba, permita ou sem que ele tenha um propósito específico. Deus não desperdiça o sofrimento na nossa vida, não brinca conosco, não nos faz sofrer à toa. O cristão deve então glorificar a Deus no vale da sombra da morte, no vale da dor, porque ele sabe que as rédeas da sua vida estão nas mãos de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos estar sempre prontos para responder a todos a razão da esperança que há em nós. E aquele que tem esperança, ele não é desanimado ou ele não é pessimista, mas ele é otimista. Então Paulo, ele dizia, olha, graças a Deus que por meio de Jesus Cristo sempre nos conduz em triunfo. De uma maneira ou de outra, nós seremos vencedores. E ele tinha então um otimismo indestrutível. E isso trazia vitória na sua vida. Segunda marca que Paulo tinha e da qual ele fala aqui, é que ele cria que o sucesso do cristão ele era constante, porque ele diz assim, Cristo, graças a Deus que por meio de Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, mas ele diz, sempre nos conduz em triunfo. O triunfo do cristão
Ele não é esporádico, irmãos, mas ele é constante. A vida cristã, ela não deve ser uma descida ladeira abaixo, né? Mas ela é uma escalada triunfante rumo à vitória, porque nós sabemos qual será a nossa vitória, nós sabemos que um dia nós estaremos livres de todo mal, de todo pecado, e estaremos para sempre com Cristo. Então, mesmo diante de lutas avassaladoras, Paulo estava firme, ele estava sobranceiro, ele estava confiante na vitória. Ele diz que Deus sempre nos conduz em triunfo, na alegria e no choro, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, na aprovação e na rejeição. Sempre, em qualquer circunstância, o nosso sucesso em Cristo, ele é constante. A vitória vem de Deus. Nós não construímos o caminho do sucesso, ele é aberto por Deus. Hoje nós vivemos um mundo em que as pessoas se preocupam muito em ter sucesso, sucesso segundo as coisas deste mundo, e colocam na cabeça da gente que a gente precisa ser bem-sucedido do ponto de vista humano, que a gente precisa conseguir, que a gente tem que lutar, que nós precisamos fazer o que for preciso para ter sucesso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Para os cristãos, para aqueles que são do Senhor, o sucesso vem de Deus, porque o sucesso do ponto de vista de Deus é totalmente diferente do sucesso do ponto de vista humano. O sucesso do cristão, ele vem de Deus. Não são as nossas estratégias, nem o nosso esforço que nos levam a triunfar, mas é Deus que nos toma pela mão e nos conduz vitoriosamente. O poder que nós temos, irmãos, não vem do homem, mas de Deus. A força que nós temos não vem de dentro, ela vem do alto. Aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 5, Paulo diz o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não temos em nós mesmos nenhuma suficiência. A nossa suficiência vem de Deus. O nosso poder vem de Deus. O nosso sucesso vem de Deus. A nossa força vem do Senhor. Não vem de dentro de nós. Não vem da nossa capacidade. Não vem daquilo que nós somos. A Bíblia diz que não existe em nós nada que seja bom e que aquilo que nós queremos fazer nós não fazemos, mas aquilo que nós não queremos, o mal que nós não queremos, nós fazemos. Então não existe em nós nada de bom. Tudo que nós temos vem do Senhor Deus, vem de Cristo Jesus que morreu por nós, vem do Espírito Santo que habita em nós. E é por isso que Paulo então sabia que o sucesso do cristão era constante, porque ele sabia que muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em terceiro lugar, a vida de Paulo era vitoriosa porque ela causava um impacto inesquecível. Ele diz aqui que o cristão é o bom perfume de Cristo. Ele exala aroma de vida para vida e cheiro de morte para morte. Quando nós pregamos o Evangelho, nós espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus, e o Evangelho então exige uma resposta daqueles que ouvem. Ninguém pode ficar neutro. Jesus mesmo disse: quem não é por mim é contra mim, quem não comigo ajunta, espalha. Os que ouvem e creem são salvos. Aqueles que ouvem e rejeitam se perdem. E o mesmo evangelho que abençoa uns, condena outros. Por isso que nós, como cristãos, somos agentes de vida ou de morte. E devemos levar isso a sério, devemos considerar o quanto a nossa vida é importante, o quanto as nossas palavras são importantes, o quanto o nosso testemunho é importante, porque nós somos o bom perfume de Cristo. E essa é mais uma razão por qual a nossa vida é vitoriosa, porque nós representamos o poder de Deus, né, aqui. E em quarto lugar e último, Paulo tinha uma vida vitoriosa, porque a sua integridade era irrefutável. Ele termina dizendo aqui no versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes nós falamos de Cristo na presença de Deus. Então ele não só denunciava os falsos apóstolos que não tinham compromisso com Deus, com a sua palavra, com o seu povo, que visavam apenas o lucro,
que faziam da igreja um emprego, de uma empresa, do evangelho um produto, do púlpito um balcão e dos crentes consumidores. Mas ele então pregava uma mensagem que vinha de Deus, ele apresentava na presença de Deus, a sua mensagem era divina, seu método era transparente, a sua motivação era santa. Ele pregava para que as pessoas então se convertessem ao conhecimento de Deus. Ele tinha um coração sincero e a vida dele era exemplo. Se você quer ter uma vida vitoriosa, a sua integridade em relação a Deus precisa ser irrefutável. Você não pode trocar a palavra de Deus por coisas vãs. A sua vida não pode ensinar aos outros coisas aleatórias, mas deve representar aquilo que Cristo é. Que nessa noite o nosso coração possa estar cheio de otimismo, que nós possamos entender que nós somos conduzidos em triunfo, que o nosso triunfo não é passageiro, mas que nós sempre somos conduzidos em triunfo por Cristo. E entendendo isso, que nós possamos então causar um impacto onde nós estivermos, o impacto do bom perfume de Cristo, e que nós possamos então ter uma integridade irrefutável e negociável diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar nessa noite, vamos continuar orando pelas famílias da igreja, orando pelas crianças, pelos adolescentes, orando pelos enfermos, pelos enlutados, pelos relacionamentos. Vamos continuar clamando ao Senhor pelos que estão com Covid, para que o Senhor tenha misericórdia. E vamos orar também agradecendo, porque o Senhor tem feito grandes milagres, né? O Fausto, primo da irmã Elcia, que se recuperou, o Micael, aquela criança que passou por uma situação de total desesperança, mas o Senhor tocou e o Senhor fez um milagre, e nós temos sempre que nos lembrar de agradecer. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós nos achegamos ao Senhor para te dizer, ó Deus, que nós te somos gratos, nós te somos agradecidos, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Graças a Cristo, ó Deus, hoje nós temos salvação, hoje nós temos perdão, hoje nós temos uma vida nova. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Ó Deus, manifesta a tua glória em nós, que sejamos para todos, ó Deus, o bom perfume de Cristo. Ó Deus, que possamos causar um impacto aonde nós passamos, que a nossa integridade seja irrefutável. Nos abençoa, Senhor, nos toca com a sua mão de poder, estende sobre nós a tua graça e a tua misericórdia nesse instante. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor as vidas de todos que nesse momento estão na tua presença. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe de cada necessidade, então tem misericórdia. Nos perdoa, ó Deus, nos abençoa, para que sejamos santos, ó Deus, diante do Senhor, irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver. Ó Deus, coloca as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, nós necessitamos da tua graça e da tua misericórdia. Senhor Jesus, nos enche, ó Deus, de poder. Ó Deus, reflete, que nós possamos refletir o Senhor, reflete a tua glória em nós. Ó Deus, nesse instante eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, o Senhor conhece os que estão lutando contra o Covid, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Aqueles que lutam contra outras enfermidades, o irmão Feliciano, a Regina. Ó Deus, tem misericórdia. Estende a tua mão de poder sobre as famílias, ó Deus, a família da Ivânia que está com Covid, a família da Maria lá em São Luís, tem misericórdia de cada um, o irmão da irmã Conceição. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Ó Deus, traz cura, traz restauração, traz saúde no nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão enlutados, sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Senhor Deus, tem misericórdia, ó Deus, transforma esse luto em tranquilidade, em paz, traz consolo. Nós sabemos que não é fácil, ó Deus, essa dor, a dor da separação, mas nós sabemos que o Senhor pode restaurar todas as coisas. Então abençoa a família da irmã Elcia, ser com ela, com a família da irmã Rose, com a família do pastor Humberto, com a família do doutor Saulo, com a família do Elcio. Ó Deus, tem misericórdia de todas as famílias enlutadas, a família da Ana Paula.
Ó Deus, tem misericórdia. Senhor, também quero te pedir nesta noite pelas famílias, ó Deus, pelos casais, pelos casamentos. Ó Deus, são tempos de muitas lutas e de muitas dificuldades. E às vezes, ó Deus, nós temos muita vontade de desanimar. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos conduz em triunfo, porque é isso que a tua palavra nos diz. Então, Senhor Jesus Cristo, dá vitória para os casais, ó Deus, conserta, restaura os relacionamentos. Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Jesus, eu também te peço pelos pais e pelos filhos. Ó Deus, traz paz e tranquilidade para os lares da tua igreja, abençoa as crianças. Ó Deus, que elas sejam crescidas e educadas nos teus caminhos, que elas aprendam do Senhor, converte o coração delas ao Senhor e também dos adolescentes. Abençoa cada adolescente da igreja. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor mude o coração deles, que o Senhor afaste deles o poder do inimigo, que o Senhor abre os olhos deles, ó Deus, para a verdade da tua palavra. Abençoa os filhos adultos de longe do Senhor, aqueles irmãos, aquelas famílias que clamam pela restauração da vida dos seus familiares, ó Deus, dos seus filhos, dos seus esposos, dos seus netos, ó Deus, irmãos, sobrinhos, a família da irmã Maria de Fátima, a família da irmã Roseli, família do irmão Tinha, família da irmã Helenita. Ó Deus, tem misericórdia, salva essas famílias, faz uma obra de salvação completa nessas famílias. Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir nesse instante ainda que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que o Senhor fortaleça o teu povo, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor, ó Deus, coloque no coração do teu povo o desejo de te servir cada dia mais. Ó Deus, nos esclarece a respeito da tua vontade e do teu propósito para as nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome nesta noite. Ó Deus, porque cremos no teu poder, na tua graça sobre as nossas vidas, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã é domingo, nós estaremos reunidos às 9 horas da manhã na nossa Escola Bíblica Dominical, às 19 horas, no nosso culto à noite. Quem não pode participar conosco pode assistir ao vivo pelo Facebook. Que o Senhor então nos abençoe, abençoe você e a sua família, no nome de Jesus. Amém. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira.